dia, meus alunos do primeiro ano A, tudo bem com vocês? Então, olha só, presta atenção. Essa semana a gente vai falar sobre função do primeiro grau, matéria que lá no Centro de Mídia já está acontecendo, né? Já está lá na parte do gráfico, eu espero que vocês estejam acompanhando, mas eu não poderia deixar de dar a minha explicação para vocês, tá? Como se nós estivéssemos lá na sala, então eu vou dar a minha explicação. Olha só, a professora aqui fez um resumão. Então, vou fazer um resumo de toda a matéria de função do primeiro grau, aí vou falar as tarefas da semana em seguida, tudo bem? Então, prestem atenção aqui na aula, eu espero que seja produtivo. Nós vamos falar de função do primeiro grau, um resumão. Então, eu começo falando para vocês que toda função aí do primeiro grau, ela é da fórmula, olha só aqui, ó, a professora vai sublinhar, da forma ax mais b. Essa função do primeiro grau também é chamada de função afim. Então, toda vez que eu ver uma função do primeiro grau, eu chamo ela também de afim. E por que ela é do primeiro grau? Eu tenho a do primeiro grau, a do segundo. O que indica o grau é isso aqui. Olha aqui em cima do x. Aqui eu não tenho nada. Quando eu não tenho nada, quer dizer que é o número 1. Aqui ficaria x elevado a 1. Então, portanto, aí sim eu tenho uma função do primeiro grau. Se aqui eu tivesse, então, x elevado a 2, eu teria uma função do quê? Do segundo grau. X elevado a 3, do terceiro grau e assim por diante. É assim que define-se o grau de uma função. Então, olha só, esse é a cara da minha função do primeiro grau. Esse A e esse B são números, né? São coeficientes, números reais, pode ser qualquer número. E a variável nós chamamos de x, então a letrinha x ela é a variável. É como se nós tivéssemos uma equação de primeiro grau, só que agora eu vou trabalhar com gráfico, por isso eu tenho uma função. Y é igual a x mais b, onde y é a variável dependente, ou seja, o valor do y depende do valor de quem aqui? Do x. Se eu chamar o x de número 1, eu terei um resultado para o y. Se eu colocar 2 no x, eu terei outro valor para y. Portanto, y é a variável dependente de quem? Do nosso x, tudo bem? E aí, aqui eu disse para vocês que eu tenho x e y. Quem que é o x e y, então, numa função do primeiro grau? É a variável. Olha só, o que é a parte importante, onde uma depende do quê? Da outra, tudo bem? A professora já acabou de falar isso. E, pessoal, o x, ele é chamado, olha só, esse xzinho, ele é chamado de domínio da função, ou seja, o x é o valor que nós vamos atribuir para encontrar os valores do y. Então, o y, ele vai ser a imagem da minha função. Eu marco no eixo horizontal os números do x e marco na vertical os números do y. Então, os números do x, eu vou dar os números para ele e vou chamar de domínio. Os valores que eu vou encontrar, que é o y, eu vou chamar de imagem. Então, aqui olha só, como que eu sei que uma função de primeiro grau ela vai ser crescente ou decrescente? Primeiro, toda função de primeiro grau, vocês anotem isso, ela tem que ser uma reta. Qual é a cara do gráfico? Uma reta. Então, olhem aqui. Essa reta ela pode pender para a direita, quanto ela pode pender para a esquerda. Se eu tiver uma curva, não é função de primeiro grau. Para ser do primeiro grau, tem que ser uma reta, tudo bem? E como que eu sei se a função é crescente ou decrescente? Através de quem? Do valor que está do lado do x. Por exemplo, aqui eu tenho 2x mais 1. Tudo bem? Um exemplo. Esse 2, ele é positivo. Se o número que acompanhar o x ele for positivo, o gráfico vai pender para a direita, a minha função vai ser crescente. Se o número que está do ladinho do x for negativo, a minha reta ela pende para a esquerda e ela é então uma função decrescente. Então fica fácil. Bateu o olho na função, olha para quem está do lado do x, o sinal que acompanha o x. Se o sinal do número que acompanha o x é positivo, função crescente, pende para a direita. O sinal de quem está com o x é negativo, função decrescente, pende para a esquerda. Está resumido aqui nessa tela. E aí, então, o que eu sei da função crescente? À medida que os valores do x
que eles acontecem? Eles aumentam. O que vai acontecer com os valores do y? Os valores do y também aumentam, tudo bem? Então, na função crescente, quanto maior o valor do x, maior o valor do y. Já na decrescente, acontece o quê? O contrário. Quanto maior o valor do x, menor o valor do meu y. Então, uma função crescente eu posso dizer que ela é diretamente proporcional, não é? Quando a gente trabalhou razão e proporção, quando mais eu aumento o x, mais aumento o y. E uma função decrescente, a gente pode chamar ela do quê? Inversamente proporcional. Quanto mais eu aumento o x, menor fica o y. Olha só aqui que a professora fez questão de colocar para vocês um mapa mental. A professora construiu aqui um mapa mental. O que é isso, professora? É um resumo de toda a matéria que a gente faz numa folhinha para estudar, para prova, concursos, tá? Isso ajuda muito, facilita muito aí a nossa vida. Aqui no meio eu coloquei gráfico da função, que é o que a gente estuda, e as setinhas indicam o que eu tenho que saber a respeito do gráfico. Olha só, definição de função do primeiro grau, eu coloquei aqui. Cada função é escrita na fórmula, né? Ax mais b, toda função tem que ser assim. Se quem está com o x ele é maior do que zero, a função cresce, pende para a direita. Se o a é negativo, ela decresce, pende para a esquerda. Aqui, o ponto de encontro entre o eixo y e o gráfico da função do primeiro grau é o bzinho, ou seja, quando eu quero saber a intersecção é só olhar aí no meu y. Aqui eu construí o gráfico. Qual que é os passos? Escolher os valores do x, que é nós que vamos dar. Segundo, encontrar o correspondente no y. E o terceiro, traçar a reta que tem o parzinho ordenado x e y. Lembrando que primeiro vem o x, depois vem o y. Aqui, o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, então é um dado importante. Aqui eu dei um exemplo para a gente saber. Então, olha que interessante. Aqui eu peguei a função 2x mais 1 e fiz o gráfico. Os valores do x a gente que vai escolher. Aqui eu escolhi 0, 1 e 2. No lugar, então, do x eu substituí por 0. 2 vezes 0, 0 menos 1, menos 1. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Tem o parzinho ordenado. 0 do x com menos 1 do y. 1 do x com 1 do y. E 2 do x com 3 do y. Aí sim, eu fiz o gráfico aqui, olha, marquei os pontinhos e liguei. A reta pendeu para a direita, porque esse elemento aqui que acompanha o x, ele é positivo. Então, é um resumão de função aí para vocês. Quem quiser depois fazer isso no caderno, eu aconselho, eu acho muito legal para vocês aí usarem para sempre. Vai usar isso até o ensino médio e depois. Como que a gente faz o gráfico? Então, olha, eu aconselho sempre vocês atribuírem 5 valores para o x. A gente vai pegar a função, peguei a minha função, monto uma tabela, coloca x de um lado, coloca y do outro, tá? Lembrando que o y também pode ser chamado de f de x. Os valores do x, nós que vamos dar sempre, não muda. Vocês vão dar sempre esses 5 valores para o x. Então, o x ele vai valer menos 2, certo? Aí ele vai valer menos 1, depois ele vale 0, depois ele vale 1 e depois ele vale 2. Esses valores são fixos, independente da função que vocês usarem. Então, a coluna do x não muda. Vocês vão dar esses valores. E aí, agora, para achar o y, eu vou olhar qual é a fórmula da minha função. Nesse caso, é x mais 2. Então, eu vou pegar o valor do x e somar 2 para obter o y. Nesse caso, menos 2 mais 2, 0. Então, achei o y. Aqui, agora vamos pegar o menos 1. Menos 1 mais 2, 1 do y. 0 mais 2, 2 do y. 1 mais 2, 3 do y. E 2 mais 2, 4 no y. Montei o par ordenado. Agora eu vou ligar menos 2 do x com quanto? Com 0 do y. Venho aqui horizontal, x, vertical, y. Menos 2 do x eu vou ligar com 0 do y. Aqui é menos 2, pessoal? Menos 2 é aqui, olha, cuidado, à esquerda. Então, menos 2 com 0, bolinha em cima do menos 2. Agora eu vou ligar menos 1 do x com 1 do y. Menos 1 do x, que tá aqui, eu vou ligar com 1 do y, que tá aqui. Então, olha, quando eu liguei, pontinho aqui no encontro da minha figura. Agora eu vou ligar 0 do x com 2 do y. Então, pego 0 do x com 2 do y, pontinho no 2, tá? Sempre que tiver 0 em um número, o pontinho vai em cima do número. Essa dica é importante.
Agora eu vou ligar 1 do x com 3 do y. Pego 1 do x e vou ligar lá com 3 do y, pontinho nele. E depois 2 do x, pego lá o 2 do x e vou ligar com 4 do meu y, pontinho nele. O que vocês perceberam? Que eu tenho uma reta, ela pendeu para onde? Para a direita. E por que ela pendeu para a direita? Não precisava nem ter feito gráfico para saber. Olhei aqui, quem é o sinal do x? Esse x ele é positivo ou negativo? Positivo. Se ele é positivo, a função ela é o quê? Crescente. E aí ela pendeu para a nossa direita. Então, função crescente pendeu para a direita. Aqui eu dei um exemplo agora de uma função decrescente. Olha só, eu olho aqui, isso aqui vocês esquecem. Ignora isso aqui. Eu tenho essa função, menos 2x mais 3. Olha para o sinal de quem acompanha o x. O sinal de quem está com o x ele é negativo, então eu já sei que ela vai ser uma reta, mas ela vai pender para a esquerda, ela vai ser decrescente, não é isso? Agora, os valores do x, percebem, são o quê? Os mesmos. A professora não muda e vocês também não vão mudar a coluna do x. Agora, substitui lá. O x, no lugar do x, eu coloco menos 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 com mais 3, deu mais 7. Pronto. Montei um parzinho ordenado. 2 do x, menos 2 do x com 7 do y. E assim vocês farão com os próximos. Agora é só ligar os pontinhos como a gente fez. E aí percebam que a reta pende para a esquerda, a função decrescente. Não tem erro. Aqui eu dei um exemplo de uma função onde eu não tenho aí a parte do x. Ela é uma função que não tem o x, então ela só tem o b. Toda função não é ax mais b? Aqui nesse caso eu só tenho o b, ou seja, aqui eu não tenho ax mais b, não tenho 2x mais 2, eu só tenho o número 2. Toda função que não tiver letra, tiver somente um número, ela tem um nome específico, ela é chamada do quê? De função constante. Então, o que é a função constante? O que é a função constante? É a função que só tem um número, ela não tem letra. E a hora que eu faço o gráfico, olha, ela vai cortar exatamente no ponto que ela aparece na função. Se a minha função y é igual a 2, eu venho no y e corto ela no ponto 2. Se a minha função fosse f de x igual a 3, eu viria aqui e ela seria reto passando lá no 3. Então, isso é uma função constante, ela não varia, ela é reta em cima do número que aparece na função. Isso cai muito em vestibular. Bons estudos, então, e até a próxima. Essa foi a aula, não é isso? Mas agora...